E aí essa gravação ela será disponibilizada para vocês em breve lá no Moodle, tá bom? Então, eu queria me apresentar para vocês, lógico, antes, né? Eu me chamo Allan Kardec, Allan Alencar, na verdade, né? Meu nome e sobrenome, na verdade, meu nome é Allan Kardec, né? Para quem tiver curiosidade, a minha família é espírita, por isso que o meu nome, né, tem essa característica. Enfim, é, não estranhe o meu sotaque, eu sou nordestino, sou paraibano, mas moro no Rio de Janeiro há 11 anos. Então, às vezes, vocês vão me ver falar muito nordestinês, mas, às vezes, um pouco uma mistura de cada coisa. Enfim, mas dificilmente vocês vão me ver falar carioca, porque eu, particularmente, não consigo ir, não que eu digo me familiarizar, mas eu acho que eu não consigo, é, em língua nenhuma, me tornar nativo, por exemplo, até mesmo inglês ou qualquer outra língua. Já morei fora e tudo, mas eu não consigo, o meu sotaque não sai de mim, não sai da minha alma. Então, não estranhe o meu sotaque. Espero que isso não atrapalhe no aprendizado de vocês, no entendimento. Mas eu acredito que não, né? É, e eu gostaria de dar boas-vindas a vocês, né, em nome de toda a equipe de professores da farmacologia, né? Eu acho que vocês já devem saber um pouco da logística de como funciona a farmacologia dentro da biologia molecular. Na verdade, a gente trabalha como um bloco, né, de 2 meses, segundo bimestre, dentro da biologia molecular, de forma estratégica, já que essa parte da farmacologia é uma parte básica e que envolve grande parte desses 2 meses que a gente vai trabalhar junto. A farmacologia que a gente vai estudar é uma farmacologia que envolve inúmeros aspectos moleculares. Então, esses inúmeros aspectos moleculares têm muito a ver com a biologia molecular. Então, por isso que, devido ao espaço, né, que a biologia molecular tinha, antes da farmacologia ter sido inserida dentro da biologia molecular, a coordenação, junto com a professora Eliane, que é a titular, né, resolveram ceder esse espaço para que a gente tivesse mais tempo para ver as disciplinas, como eu falei para vocês, inclusive no texto introdutório lá do Moodle, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, as disciplinas de farmacologia 1 e farmacologia 2, elas englobam também essa parte básica, sempre essa parte básica que a gente vai começar a estudar, né? Na verdade, que a gente já começou a estudar, ela vai sempre existir em qualquer momento que a gente precisar estudar uma classe de medicamento, uma classe de fármacos, né? Mas a farmacologia 1 e a farmacologia 2, a 2 principalmente, são farmacologias que têm um aspecto mais clínico, ou seja, a gente estuda, né, a parte básica, mas de uma maneira mais particular para aquela classe de medicamento. Por exemplo, a gente vai estudar os medicamentos antipertensivos. Então, dentro dessa classe de antipertensivos, a gente vai estudar o que, por exemplo, esse slide introdutório aqui está mostrando, né? As características de cada constituinte da classe de antipertensivos, como é que esses antipertensivos, né, esses princípios ativos, eles são absorvidos pelo organismo, como é que eles se distribuem, como é que eles são biotransformados, como é que eles são eliminados. E isso vai influenciar no tempo de permanência desses princípios ativos no nosso organismo, né? A gente também estuda dentro de cada classe como cada agente ou constituinte dessa classe atua em nível molecular e de sinalização celular, de transdução celular, mecanismos de ação, né, que cada fármaco consegue desencadear quando ele se liga no seu alvo ou no seu receptor fisiológico, né? Inclusive, a gente vai começar a falar de uma maneira geral sobre esses mecanismos moleculares agora, né, nessa
parte da biologia molecular, será o último tópico, né, das nossas aulas de farmacologia. Eu seria o responsável por ministrar essa parte, mas é o que eu acabei de falar para vocês, né? Na farmacologia clínica, a gente vê os aspectos básicos, né, que são importantes para entender como que a gente vai aplicar, né, ou em que contexto que a gente vai utilizar o medicamento, né, que contém um princípio ativo X, que é um fármaco, para um determinado paciente, né? E aí vocês podem imaginar, a gente tem inúmeras, né, mais de 10 classes de medicamentos antihipertensivos. E por que que existem tantos medicamentos antihipertensivos e não só uma classe? Porque cada classe como é que se diz, geralmente é prescrita para uma determinada situação, para um determinado paciente. Geralmente o paciente não responde a uma classe, aí você tem que trocar por outra, né? Geralmente uma classe para uma determinada, como é que se diz, um determinado paciente ou determinada situação, ela não é, como é que se diz, eficaz o suficiente, porque o paciente ele tem características, e aí a gente já passa um pouco para o que a gente chama de farmacogenômica, né? Características individuais que fazem com que aquele paciente tenha resistência àquela terapia, àquele tipo de medicamento ou fármaco. Então, essas peculiaridades todas, né, em relação a cada classe de fármaco, elas serão estudadas na farmacologia 1 e 2, e é imprescindível que nós tenhamos, né, em nossa base, ou como base, esse aprendizado, né, da parte molecular, da parte de farmacocinética, de uma maneira geral, porque isso como é que se diz, esses aspectos que a gente começou a estudar hoje, eles são aspectos que, como é que se diz, todas as classes de fármacos que estão aí disponíveis, né, na clínica, tanto médica quanto odontológica, né? Ou seja, eles obedecem a esses princípios, mas cada um com sua particularidade. E aí, quando a gente for para a farmacologia 1 e 2, a gente vai estudar cada uma de forma separada, cada classe de forma separada, tá? E aí o que eu quis falar é que essa parte básica da farmacologia dentro da biologia molecular, ela, de maneira estratégica, fez com que a gente ganhasse mais tempo para ver a farmacologia clínica, porque a gente ganhou 2 meses, né, para estudar farmacoclínica na farmaco 1 e na farmaco 2. E 2 meses é muito tempo e dá para a gente estudar muita coisa. Para quem antes tinha, por exemplo, 2 anos de farmacologia, hoje nós só temos 1 ano, né? Só temos 6 meses para farmaco 1 e 6 meses para farmaco 2, na verdade 4 meses, né? O que dura cada semestre, de forma, como é que se diz, é o que realmente acontece na prática, né? Então diminuiu bastante quando a carga horária, na verdade, quando a medicina ela passou, né? Ela deixou de ser anual e passou a ser semestral. Então a farmacologia 1 ela era anual e a farmacologia 2 ela era também anual. Então, para cada farmaco a gente perdeu 6 meses. E aí vocês imaginam quanto tempo a gente perdeu e como que a gente teve que se desdobrar para poder encaixar tudo que a gente já tinha programado dentro de um contexto de tempo para cada farmacologia de 1 ano. Foi bastante complicado, mas a gente ainda está caminhando para tentar fazer com que, como é que se diz, as peças do novo quebra-cabeça se encaixem direitinho e com que vocês consigam absorver o máximo de conhecimento possível, que é importantíssimo, né? A farmacologia, gente, é muito importante para a vida de vocês daqui para frente. Ela vai estar ou estará sempre presente em todos os aspectos. A partir do momento que vocês começarem a estudar farmacologia, vocês vão ter praticamente
todos os dias, mesmo ainda como estudantes de medicina, vocês vão ter algo relacionado a medicamento. E aí vocês vão sempre lembrar da farmaco. E a farmaco, na farmaco você estudou isso, você está estudando aquilo, e aí vai surgir aquela dúvida, ou você vai entender o porquê que isso está acontecendo, porque você já estudou isso na farmacologia. Então, estudar os medicamentos é imprescindível, né? Não é à toa que eles estão aí para tratar, para curar, para prevenir, né? Para diagnosticar inúmeras, né, condições clínicas. Então, eu dei esse preâmbulo básico aqui em relação à questão da farmacologia. Gostaria de saber se existe alguma pergunta em relação ao que eu acabei de falar, ou se eu posso continuar. Eu não tenho certeza que seria bom de perguntar, mas acho que essa foi uma boa explicação. É prazer em conhecer você para essa matéria de Obrigado, farmacologia. Heitor. Obrigado. Então, na verdade, não é só isso que eu vou falar, não, tá? Eu vou falar mais coisas. A primeira coisa que eu vou falar é, depois dessa breve introdução, né? Eu só introduzi um slide, não se preocupe que eu não vou dar essa aula, não. Essa aula está lá no Moodle para vocês assistirem gravadinha, que inclusive eu gravei especialmente para vocês essa atualização, tá? Eu postei no meu canal do YouTube, mas eu gravei para vocês. É uma atualização, vocês já devem ter visto até que eu coloquei 2021/2022, né? Tem muita coisa lá que está atualizada para os 2 anos, né? Eu costumo fazer isso nas minhas aulas, né? Eu costumo a cada ano, a cada 2 anos, eu costumo fazer uma atualização e eu tenho um canal no YouTube que eu disponibilizo as minhas aulas para as pessoas que têm interesse de revisar, né? Principalmente agora na época de pandemia, que não tem, por exemplo, é, é, a faculdade está parada, não está tendo aula, né? Eu conheço inúmeras pessoas que estão, né, com aulas paradas, e aí essas pessoas têm vontade de aprender, mas não tem como, então é uma aula que tenha, como é que se diz, um, um, que esteja disponível gratuitamente no YouTube pode ajudar essa pessoa ou essas pessoas de uma maneira bastante importante, né? Bastante significativa. Então, esse também é um dos meus intuitos, né? Então, gente, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês já começaram a assistir às videoaulas que eu postei? Quem já Sim, começou? elas são meio longas, só que eu já estava assistindo a primeira até agora. Aham. Elas são meio Eu consegui longas, ver a né? primeira e uma parte da segunda, até a metade. Tá. Uma coisa que eu achei, eu peço até desculpa para vocês, era para eu ter programado essa reunião de 11 a meio-dia, porque eu teria dado mais tempo para vocês terem assistido a aula inteira pela manhã, né? Mas já que a gente já começou, enfim, essas duas aulas que estão lá, elas, como é que se diz, vão acontecer hoje, né? Vocês vão estudar, não sei se vocês vão conseguir ver tudo hoje, mas acredito que sim, né? Vocês estão vendo que a logística que eu utilizei foi de postar a aula, de postar os slides, né? Eu não postei atividade, ou seja, exercícios de fixação, porque eu preferi primeiro me reunir com vocês e saber de vocês o que vocês, qual é a preferência da turma. Porque se vocês observarem, nós temos 2 estudos em EAD, né? Um na parte de farmacocinética e outro na parte de farmacodinâmica. Farmacocinética e farmacodinâmica são 2 sub-áreas que a farmacologia básica estuda, né? Eu não sei se vocês já conseguiram chegar até essa parte, mas esse slide, inclusive, está falando sobre a PK, que é a farmacocinética, e a PD, que é a farmacodinâmica, tá? Então, a gente vai ter um EAD para farmacocinética e outro EAD para farmacodinâmica, que são atividades, ou serão atividades pontuadas, ou seja, serão atividades que farão parte da composição da nota de P2 junto com a nota da prova teórica, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que gosta ou que também, na verdade, se interessa por, depois de assistir a aula,
fazer um exercício de fixação, né? Mas o que eu tenho particularmente visto, né, e tenho recebido de feedback dos alunos da medicina, principalmente agora, que todo mundo está muito saturado disso tudo que está acontecendo, não só vocês, nós também, professores, né? É uma coisa que está, enfim, algo que a gente acho que já ultrapassou o nosso limite, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser resiliente e pensar positivo, que mesmo que isso não passe da maneira que a gente quer que passe, que isso diminua e que dê condição para que a gente volte às nossas atividades presenciais, mesmo que seja numa rotina diferente que seja antes, porque particularmente eu acho que a gente não vai voltar mais a viver como nós vivíamos antes da pandemia. Essa é uma opinião particular minha. Mas eu acho que a gente vai conseguir, de alguma forma, driblar esse vírus, né? A gente vai conseguir chegar lá. Pode falar, Heitor. Sim, não é sobre farmacologia em si, então não vou ficar nesse assunto por muito tempo, só que, de fato, a impressão que eu tenho é que mesmo se o vírus for a uma extinção completa, a gente não tem que lidar com isso, mas a impressão cultural que isso teve nas pessoas vai mudar a maneira como a gente lida a saúde bastante tempo depois disso. Eu acho que muito mais para nós, profissionais da área de saúde, porque para grande parte da população, eu acho que isso não vai mudar nada, porque você vê que a gente está no meio de uma pandemia e tem gente que está aglomerando aí nas ruas como se nada estivesse acontecendo. Então, se a coisa está acontecendo e as pessoas não estão se conscientizando, imagina quando passar, e se passar, entendeu? Então, assim, eu acho que grande parte da população não vai se conscientizar. Nós que sabemos a importância do porquê da conscientização, né? A gente vai, né, lógico, com certeza, a gente vai entender que isso é necessário. Não é necessário que a gente se adeque e que a gente cumpra o nosso dever para evitar que isso se alastre de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai ser difícil todo mundo cumprir. Enfim. Mas, gente, vamos lá. Eu tenho algumas anotações aqui, porque eu ia falar. Eu gostaria de saber se algum representante de turma está presente. Oi, eu tô aqui. Oi, Lilian, tudo bem? Como é que você está? Prazer. Olá, eu tô bem, e você? Eu Prazer. estou bem, tirando esse isolamento social, mas estou bem também. Enfim, Lilian, eu gostaria de saber se vocês têm, com os professores, grupo no WhatsApp para se comunicarem com os professores de uma maneira mais célere, ou seja, às vezes você manda a mensagem no Moodle, o aluno demora a receber a mensagem, o Moodle buga, enfim. Eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta que, nesse momento de pandemia, auxilia bastante, né? E assim, eu não sei se vocês têm com a professora Eliana, com os outros professores, a gente costuma ter na farmacologia um grupo no WhatsApp com os representantes de turma, porque qualquer tipo de comunicado que a gente tenha a passar, a gente passa para os representantes passam para a turma e vice-versa. Vocês têm algum grupo? A gente tem um grupo só com a fisiologia, que é a Eliane tá. Então, Mas a se quiser biologia criar um molecular. grupo da farmácia, pode criar. Perfeito. Então, eu gostaria, por favor, que você criasse, eu vou te passar o meu número em privado, tá? Para você, como é que se diz, por gentileza, criar esse grupo. Na verdade, esse grupo vai ser para ambas as turmas, turma A e turma B. Eu vou também pedir, depois que a gente criar esse grupo, aí você me coloca como administrador, porque à tarde eu vou pedir o número da representante ou representante da turma A, perdão, é porque eu me confundo, né? Na farmaco, a turma A é de manhã e turma B à tarde. E vou adicioná-los no nosso grupo, para que todo mundo fique no grupo só e seja mais fácil, não tenha muita
como é que se diz? Não sejam muitos grupos, entendeu? Então, eu vou te passar daqui a pouco o número, não esquece de me pedir, de me lembrar de passar o meu número para você poder, por favor, criar. Uma outra coisa, gente, é que eu acho o seguinte, tem muita gente que está criando, né, muitos professores estão criando métodos de comunicação com os alunos nessa pandemia. E eu acho assim que tudo é válido, né? Tudo é válido a partir do momento em que você utiliza esse método para facilitar a sua comunicação com o aluno. Então, eu acho o seguinte, gente, quando você tem uma dúvida e você envia uma mensagem pelo Moodle digitando e o professor responde, às vezes é difícil do professor. Por exemplo, ontem eu recebi, inclusive eu fiz um fórum com o pessoal da Farmacologia 2, a minha aluna, ela me enviou uma pergunta que ela misturou anestésico local com anti-inflamatório não esteroidal, que se confundiu minha cabeça, porque eu fiquei maluco. E assim, para eu entender a pergunta dela, foi assim complicado, eu demorei bastante tempo, mas eu tive que respondê-la porque o fórum fazia parte da atividade daquele dia, que era ontem, da aula. E aí eu respondi. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existem outras ferramentas que a gente pode fazer, né, pode utilizar, perdão, para que a gente discuta o que a gente está vendo na disciplina e também para que a gente possa sanar as possíveis dúvidas que surjam. Então, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que eu tenho um WhatsApp profissional que eu disponibilizo para todos os alunos. Mas esse WhatsApp profissional eu disponibilizo para dúvidas ou para comentários sobre assuntos que estão sendo ministrados. O aluno que entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp profissional para me fazer perguntas sobre logística e metodologia da disciplina não vai ter resposta, porque esse tipo de pergunta deve ser feito através do representante que tem o grupo no WhatsApp com os professores, tá? Então, a outra coisa que eu vou fazer é passar para vocês o meu WhatsApp profissional para que, se vocês tiverem dúvida em relação a qualquer coisa que esteja inserida dentro de alguma aula, alguma dúvida, vocês podem me mandar. E eu prefiro que vocês me mandem mensagem de voz. E vocês já se acostumem, porque eu sou muito prolixo. Vocês devem ter notado, e estão notando agora, né? Percebendo que quando eu for responder as perguntas de vocês, geralmente eu respondo em formato de podcast, tá? Então, mas não estranhe, é o meu jeito. Eu gosto de ser bem detalhista para que vocês entendam o máximo possível. Então, eu prefiro que vocês me enviem as mensagens pelo WhatsApp em mensagem de voz, porque aí na mensagem de voz eu consigo entender melhor, tá? Mas, ao mesmo tempo, não deixem de utilizar o Moodle também. Se vocês acham que a dúvida é simples o suficiente, ou até mesmo você pode, por exemplo, professor, vou te mandar essa mensagem no Moodle aqui, você pode, por favor, me responder pelo WhatsApp? Só para ficar registrado, porque o Moodle é uma ferramenta oficial que a gente tem, né, da instituição, para que a gente utilize justamente para isso também, para tirar dúvidas, tá? Uma outra coisa que eu gostaria que, por favor, ao final da nossa reunião, vocês me lembrassem de passar para vocês, né? A primeira coisa que eu vou passar no privado, o número do meu telefone, meu WhatsApp, para criação do grupo com os representantes, e o meu WhatsApp profissional, que eu vou passar para todos vocês. Não esqueçam, tá? Somente perguntas relacionadas aos assuntos, dúvidas, tá? Ou até mesmo comentários, né? Professor, eu vi isso na bula de um medicamento, tal. Pode ser pergunta sobre alguma outra coisa que não seja aula, mas seja relacionada ao medicamento? Pode ser, não tem problema nenhum, pode ser. Mas que não seja algo fora disso, porque fora disso eu não vou responder, tá bom? Eu posso até ouvir, mas eu não vou responder. Outra coisa é o seguinte, nós costumamos
fazer encontros semanais com os alunos em tempo real, o que é muito importante, né? Esse encontro, né? Eu não estou vendo vocês, eu estou vendo a foto de vocês. Gostaria muito de ver cada um de vocês, todo mundo ligasse as câmeras para eu ver cada um de vocês, né? Eu realmente também tinha muito problema em ligar a câmera e, como é que se diz, aparecer para os alunos. Mas do semestre passado para cá, eu pensei o seguinte, cara, eu acho que para mim já é difícil, né, não ver os alunos, porque eles não estão ligando a câmera, não é nem sempre porque não querem, mas às vezes porque o celular, a câmera não está funcionando, ou sei lá, a imagem não está boa, ou até mesmo porque a pessoa não se sente bem com isso. E aí eu me coloquei no lugar de vocês e pensei o seguinte, eu acho que pelo menos eu tenho que ligar a câmera para aparecer para os alunos, para que a aula ela pareça um pouco mais real, né? Não ficar aquela coisa estática. O aluno vê só o quê? Só vê o slide e a foto do professor e não vê a imagem do professor. Eu peço até desculpa, pode ter gente que tenha medo aí de ver a minha imagem, né? A minha foto, lógico, tem Photoshop, tem um monte de coisa aí, mas essa imagem que vocês estão vendo aqui, a única coisa que eu mexi foi com o meu background, o fundo, tá? Aqui sou eu mesmo, não tem nenhum Photoshop aqui não, sou feio assim mesmo. Mas eu vou, nesses encontros síncronos, tentar sempre ligar a câmera para que vocês tenham esse tipo de contato visual da minha imagem, porque eu também gesticulo muito com as mãos, né? Por exemplo, quando eu for falar de interação entre um fármaco e um receptor, eu vou utilizar muitas mãos, né? A gente vai falar muito sobre modelo chave-fechadura, isso também é importante, né? E aí talvez isso também sirva como uma ferramenta a mais de aprendizado para vocês. Ou seja, a aula fica um pouco mais dinâmica quando o professor ele aparece na câmera para a turma. Então, eu tomei essa decisão, né? Mesmo passando, confesso que eu tive que até que fazer algumas sessões com minha psicóloga para poder ter coragem e perder a vergonha de aparecer na câmera, porque isso aí era uma coisa minha mesmo. Mas eu perdi, agora está tranquilo, sim, não tenho mais problema nenhum com isso, tá? Então é isso. Mais uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que esses encontros semanais, eles têm qual objetivo? Vocês toda semana, lógico, a partir de hoje, receberão o material para vocês assistirem às aulas, assíncronas, gravadas, né? Ou seja, vocês vão assistir às videoaulas, vocês vão ter lá os slides, tá? E vocês vão ter também uma outra aba com o link, que nem esse link que vocês têm lá, que vocês conseguiram entrar para a reunião de hoje, onde vocês terão acesso a uma reunião na semana que vem, onde a gente vai discutir a aula de hoje. Então, inclusive, eu ainda não coloquei o link para a reunião da semana que vem, porque eu queria comunicar isso antes para vocês. Então, essas reuniões, né, essas aulas síncronas, né, ao vivo, em tempo real, elas têm como objetivo, né, a discussão do que vocês assistiram na semana passada e não hoje. A aula de hoje vocês vão discutir com o professor na semana que vem. Então, por exemplo, vocês têm aula que vocês têm que assistir hoje, se não conseguirem assistir tudo hoje, vocês têm uma semana para assistir, e aí na semana que vem, na sexta-feira, né, vocês me dizem qual o melhor horário para vocês. Eu particularmente acho, não sei, que o melhor horário seria de 11 ao meio-dia, para que vocês tenham tempo anteriormente de assistir a videoaula da semana, e a gente tem uma horinha para fazer o quê? Um plantão de dúvidas, tirar dúvidas, discutir o assunto da aula da semana passada. Professor, isso vai ser obrigatório, presença? Não, não vai contar presença, não vai ser obrigatório.
tá? Mas, ao mesmo tempo, é importante que vocês se conscientizem que participar desse tipo de atividade vai contar, mas não como ponto, mas para o seu aprendizado, né? Para que você, como é que se diz, construa mais uma base sólida em relação a isso. Tá, gente? E aí eu gostaria de saber de vocês, o que é que vocês acham? Na verdade, nós temos agora 16 pessoas na sala, né? Infelizmente, temos muitos alunos e grande parte não entrou, mas não tem problema. A maioria aqui vai vencer. O que é que vocês acham? Vocês preferem que os nossos encontros síncronos semanais sejam realizados ao final da manhã ou no início da manhã, cedo, das 8 às 9, ou de 11 ao meio-dia? Eu prefiro no final. Eu gostaria. Eu também prefiro. Então, por favor, podem ir falando aí. Final, final, final. Tem alguém que não prefere no final? Bem, então fica certo. Professor, pode repetir, por favor, que deu uma falha? Ok, Karina. Tudo bem? Como é que você está? Então, os nossos encontros síncronos semanais, você entendeu o objetivo deles? Entendi sim, professor. Tá, então eu perguntei para vocês qual que é a preferência que vocês têm. Se vocês preferem que esses encontros eles ocorram das 8 da manhã até as 9, ou seja, no início da manhã, ou de 11 a meio-dia. Aí eu quis saber a sua professor, opinião. obrigado. Aí, sua opinião. Você prefere qual horário? Qualquer um tá bom, professor, mas eu vou com a maioria da turma, mas se for de 11 e pouca, também tá ótimo, que o pessoal tá comentando esse no bate-papo. Tá ok, então. Beleza. Então, a gente deixa fechado, tá? Que as nossas reuniões síncronas, elas serão marcadas sempre para as 11 da manhã. Elas serão reuniões não obrigatórias, elas não contarão presenças, tá? Elas serão reuniões que não serão, tipo, no final do semestre a gente vai ganhar meio ponto porque participava das... Não vai valer nada disso, tá? É apenas o nosso contato que a gente precisa ter semanal, ao vivo, ok? A única exceção que eu gostaria de saber é se na próxima semana infelizmente, eu já tenho um compromisso marcado às 11 horas. Se a gente poderia fazer o nosso encontro para tirar dúvida de hoje, das 10 ao meio-dia, apenas na semana que vem. Aí, a partir das outras aulas, a gente começa a fazer de 11 ao meio-dia. Eu não consegui outro horário para essa consulta, infelizmente. E eu preciso, não tenho como adiar, mas pode ser semana que vem, somente hoje, infelizmente, foi assim um erro meu, peço perdão, ter colocado de 10 às 11, e semana que vem vai ser por necessidade mesmo. Então, semana que vem, nossa sessão de tira dúvidas vai ser de 10 às 11, mas a partir da outra semana vai ser de 11 ao meio-dia, tá bom? Eu queria também que vocês soubessem em relação à questão da outra professora, né? Nós temos a professora Thaísa, que também vai ajudar, né, como é que se diz? Vai me ajudar, né? Vai ministrar a disciplina junto comigo. Ela vai se apresentar para vocês daqui a 2 semanas, porque pelo que a gente tem aqui no plano de ensino, eu vou até mostrar aqui para vocês. Então, hoje é dia 23, só um momentinho. Opa. Então, a gente está aqui, né? 23/4, então hoje seria isso. Então, semana que vem vocês têm prova, né, gente? Professora Bianca, dia 30/4. Então, vocês só vão ter aula de farmacologia no dia 7/5. E aí eu estou vendo aqui que a gente não vai poder fazer nosso encontro síncrono semana que vem, não é isso?
A gente vai ter que fazer dia 7/5. Tá certo, gente? É isso mesmo? Eu achei que fosse ter aula dia 30, mas eu vou confirmar no plano. Mas se foi o que você Bem, disse, é o que tá certo. ah, tá. Peraí, olha só, porque dia 30, tá vendo aqui, ó? Dia 30 só tem isso aqui, ó, para avaliação. Porque aí, ó, aqui tá errado. Aqui, na verdade, é turma B e aqui, no caso, é turma A. Eu não sei. Enfim, é, tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que foi que aconteceu. Mas aí, tem como você confirmar para mim, por favor? Porque se for ter aula semana que vem, aí a gente faz o encontro síncrono semana que vem. Se não, a gente faz no dia 7/5, tá bom? Mas Professor, só aí, uma Tanto, dúvida. oi, Vai cair a matéria da aula de hoje na prova da semana que vem? não. A prova da não, semana que Léo, vem é isso é de a biologia biomol. molecular, tá bom? Tudo que a partir de hoje vai ser ministrado só vai cair na P2, a prova teórica 2, tá bom? Mas, Léo, a atividade da semana que vem é aquele infográfico que ela passou. Na verdade, é um folder. Ah, tá, não é prova, não. Prova. Não, Obrigado, Tá. Lívia. Lilia, então você poderia, por é, favor, você poderia não vai ter confirmar aula, para. não. É só isso. É só É o que isso, está né? no plano, Então, né? é o que Então, está no não é para mudar plano. muita coisa. Tudo bem. Então, a gente faz o seguinte, gente. A gente pode deixar a nossa aula síncrona para o dia 7/5, às 11 horas, né? No horário normal, de 11 a meio-dia, já que no dia 30 a gente não vai ter aula de farmacologia. Tá bom? E aí fica até melhor para vocês, porque vocês têm mais tempo de assistir essa aula de hoje com mais calma, porque essa aula é muito importante para vocês aprenderem, né, esses conceitos básicos, né, da introdução, para vocês começarem com a professora Thaisa no dia 7/5. Beleza? Qualquer outra coisa? Já falei do grupo dos representantes, por favor, depois eu vou passar o meu número do WhatsApp, as aulas síncronas para os plantões de dúvidas. Daqui a pouco eu vou falar sobre a bibliografia que eu adoto. Eu já falei na aula gravada, mas eu vou ressaltar um pouco mais para vocês. Eu só queria falar para vocês em relação a qual que é a nossa logística de avaliação teórica, como que são as nossas provas teóricas na farmacologia 1 e 2. E aí a gente já começa a aplicar essa metodologia de avaliação na biologia molecular, para que vocês se familiarizem também, certo? Então, a nossa prova teórica, ela costuma, né, ter cerca de 20 questões de múltipla escolha, tá? Às vezes tem 25, mas geralmente, né, em 99,9% das provas de biologia molecular que a gente aplicou foram 20 questões, cada uma com 4 alternativas, né, múltipla escolha, né, uma questão correta, uma só para vocês escolherem, beleza? A data, você já tem aqui o plano para vocês conferirem, né? No caso, a gente vai ter aqui a avaliação no dia 25, tá? De junho, beleza? E nós temos 2 EADs. O EAD 4, que serei eu responsável por ministrar. Eu vou depois entrar em contato com vocês para explicar melhor como que eu vou aplicar essa atividade. Vou lá fazer uma dinâmica bem legal, né? Para nesse dia a gente trabalhar de uma maneira que não seja muito, sei lá, a mesmice, para não cair na mesmice. Vou tentar fazer uma coisa diferente para a gente aprender dentro de um estudo em EAD, que é diferente de ensino remoto, que é o que a gente está vendo agora, está fazendo agora. A gente está estudando e aprendendo e conversando remotamente, diferente de um EAD. E o outro EAD quem vai ministrar é a professora Thaisa, né? Introduzindo a parte de farmacodinâmica. E aí ela quem vai explicar para vocês melhor qual que vai ser a metodologia que ela vai utilizar. Eu acho que vocês já devem ter conferido no plano como que a nota de P2 ela é calculada, tá?
Então, a nota de P2, ela é calculada pela avaliação escrita, que tem peso 4, tá? Como eu falei para vocês, geralmente a prova com 20 questões de múltipla escolha com peso 4. E a média dos dois EADs, ou seja, EAD, o EAD 4 e o EAD 5, o meu e o da professora Thaisa. Cada um vai valer 10, tá? Então, vocês fazem os dois, a média dos dois, né? A média aritmética dos dois, a gente coloca aqui, né? E essa média vai ter peso 1. A média ponderada vai ser, né, no caso, dividido por 5, e aí vocês vão ter a nota de P2, certo? E aí tudo isso vai o quê? Vai para, como é que se diz, a contabilização, né? A quantificação, perdão, da média ponderada para o aproveitamento na unidade, né? Onde P1 e P2 têm peso 5, e a P3, que é a professora Vanilla, né? Quem dá a nota para vocês, a atividade integradora, ela tem peso 1. Tá? Alguma dúvida em relação à avaliação e à questão do cálculo, alguma coisa a perguntar, gente? Bem, então eu acho que tudo que a gente tinha para ver no plano, a gente já viu. Eu agora vou só para finalizar a nossa conversa de hoje, mostrar para vocês os livros que eu costumo utilizar como bibliografia básica para montar as minhas aulas. Eu acho que eu devo ter falado na aula gravada, né, que esse livro aqui, ó, é a Bíblia da Farmacologia, as bases farmacológicas da terapêutica, ou seja, o Goodman. Vocês vão começar a partir de hoje a ouvir muito esse nome. No Goodman tem isso, o Goodman falou aquilo, o Goodman aquilo. É um livro realmente, se vocês nunca viram esse livro, ou se vocês tiverem a oportunidade de ver esse livro fisicamente, ou na sua forma física, vocês vão ver que ele é muito, inclusive, maior e mais pesado do que uma Bíblia. Ele é realmente enorme, mas é o livro assim mais completo que existe em todo o mundo de farmacologia, tanto em termos básicos quanto clínicos, né? Clínicos de uma forma geral. Mas aí o que é que eu queria dizer para vocês? Por exemplo, se você quer se especializar em anestesiologia, você estuda a farmacologia básica e clínica pelo Goodman, mas lá na frente você usa o Goodman para você revisar a farmácia que você estudou lá no começo do seu curso, e você compra um livro de farmacologia para anestesiologistas. Existem livros de farmacologia para cada área, né, de especialização. E aí o livro completo falando só sobre o que você vai se especializar. Mas isso vocês vão se preocupar só mais lá na frente. Então, eu particularmente indico a vocês que o livro para se estudar, para prova, mas na verdade, eu acho que para estudar para a prova é o que menos interessa agora. Na verdade, estudar para a vida, para aprender como os medicamentos e seus princípios ativos agem no nosso organismo, e quando que a gente tem que prescrever e quando não tem que prescrever, para quem e para quem não deve prescrever e quais as situações, é o Goodman. Tá? Inclusive, ele é bastante ilustrado também, e às vezes ele é muito complexo do ponto de vista em que a gente nem consegue entender direito o que é que ele fala, ele vai muito direto ao ponto. E aí, tipo, você tem que ser muito curioso, como, por exemplo, eu sou. O bom do Goodman é que ele sempre cita os autores, né? Que ele, por exemplo, dá uma informação X e aí ele cita qual foi a fonte que ele retirou, o artigo científico que ele encontrou aquela informação. E aí você vai lá nas referências, procura o artigo, se você não entendeu. Aí eu sempre faço, eu vou ler o artigo, porque eu não entendi como que o Goodman, né, descreveu essa informação. Ficou muito vaga para mim. E aí, quando eu leio o artigo que ele utilizou como fonte, é que eu entendo de maneira mais clara. Às vezes eu preciso fazer isso. Mas é o livro mais, pelo menos nas minhas aulas, que eu indico. Se vocês forem para qualquer universidade do mundo inteiro,
Eu garanto para vocês que grande parte delas, se vocês forem fazer medicina ou qualquer curso da área de saúde que tenha farmacologia, esse livro ele vai estar na bibliografia básica recomendada. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que muita gente pode utilizar para estudar o manual do Goodman. Existe um livrinho pequenininho que é como se fosse um resumozinho do Goodman, que é um livrinho de cabeceira. Eu já, por favor, peço para vocês que não comprem, pelo amor de Deus, porque vocês vão jogar dinheiro fora. Se vocês ganharem de presente, guardem de lembrança, só pelo presente que vocês ganharam. Se vocês têm, por algum acaso, me desculpem, mas eu acho que no lugar de vocês eu tocaria fogo, que nem o pessoal aqui do Nordeste fala, queima, toca fogo, porque não serve de porcaria nenhuma. E aí até assim, dúbio. Por quê? Como é que um livro que você está falando, Alan, que é o melhor livro de farmacologia do mundo, tem um manual, que é o seu resumo, que não vale, não é uma porcaria? Porque simplesmente a tradução é uma tradução. O Goodman é uma tradução, né, dos Estados Unidos. Né? Ele foi publicado, ele sempre é publicado lá nos Estados Unidos. Traduziram é horrível a tradução. As figuras, gente, tem muito erro nas figuras. E vocês vão precisar muito das figuras para entenderem como que os fármacos agem. Então, imagina, por exemplo, ele mostra lá o mecanismo pelo qual o fármaco que é utilizado para o tratamento do diabetes age lá nas células beta-pancreáticas para aumentar a liberação de insulina e tratar o diabetes tipo 2. Cara, horrível a figura, primeiro, porque ela está toda, né, desfocada, e segundo, o mecanismo está totalmente errado. E aí vai o professor, mostra para você o certo na aula, e você pega o manual e vê o errado, você vai, na maioria das vezes, preferir acreditar no livro, né? E aí fica aquela confusão. Não estudem e nem adquiram, inclusive, propaguem essa mensagem, que o manual do Goodman, né, que é o resuminho, é uma porcaria. Eu não utilizo e não recomendo. Tá? Gente, esse livro aqui, é muito bom. Muito por quê? Porque ele é um livro de farmacologia que eu acho que é a primeira vez que eu vi um livro tão completo em termos de fisiopatologia relacionado ao tratamento. Ele explica detalhadamente o livro de farmaco. Então, o Katzung é farmacologia clínica. Para as nossas aulas agora, eu não indico, porque a gente está vendo farmacologia básica. E assim, o Katzung, até mesmo para farmacologia 1 e 2, eu tenho deixado de utilizar ele. Sabe por quê? Porque o Katzung ele é muito... quantidade, dose, nome de medicamento, ele foca muito nisso. E vocês não estão no momento de aprender ou de precisar saber exatamente nome de fármaco e decorar dose de medicamento agora não. Vocês têm que aprender agora como que os fármacos agem no organismo e como que o organismo reage a esses fármacos. Porque para aprender nome, dose, quanto precisa, vocês vão aprender isso lá na frente, quando vocês estiverem no internato, quando vocês estiverem fazendo uma residência. Isso vai entrar por osmose reversa no cérebro de vocês, nem que vocês não queiram. Tá? Então, não se preocupem com isso. E o Katzung, ele é muito voltado para essa parte, entendeu? Não que eu não indique o Katzung, mas eu acho que o Katzung, ele, ao meu ver, é um livro que deve ser utilizado nesse momento em que vocês estão para estudar a parte, por exemplo, de farmacocinética, de farmacodinâmica, e a parte nas classes de fármacos que fala,
exatamente dessas características, como que, por exemplo, o antihipertensivo é absorvido pelo organismo, se ele é administrado pela via oral, ou se ele é administrado intravenosamente, enfim, essas características. Mas dose, né, e nome não é coisa de vocês se preocuparem tanto nesse momento, tá bom? Mas é um livro bom, é um livro mediano. Eu, particularmente, eu utilizava ele, mas eu substituí o Katzung pelo o Golan, que é esse livro aqui, que ele está na biblioteca virtual, tá, gente? Vocês podem procurar esse livro lá na biblioteca virtual da faculdade. Ele é muito legal. Agora, sim, ele não vai, para vocês, ser tão relevante, porque ele é um livro que ele fala muito de doença e tratamento da doença. Então, ele explica, por exemplo, Nossa Senhora, ele explica perfeitamente a questão de tratamento das arritmias cardíacas. Pra vocês terem ideia, você consegue, com esse livro aqui, estudar como interpretar a eletrofisiologia, ou seja, eletrofisiologia cardíaca. Você entende quais são os tipos de arritmia cardíaca e como que elas ocorrem, e você aprende com esse livro aqui como tratar, quais são os medicamentos que tratam. Então, as 3 coisas mais importantes. É um livro muito bom. Então, ele é um complemento do Goodman. Eu ainda continuo preferindo o Goodman a ele. Então, eu prefiro estudar pelo Goodman e utilizar ele como complemento. Ou, às vezes, começar a estudar por ele e depois pegar o Goodman para complementar o meu aprendizado. E esse último livro aqui, para a gente fechar a nossa conversa, porque já vai dar 11 horas, é o Hangdale. Ele Hangdale, ele é um livro que já está na sua 9ª edição, essa é a 8ª, nós temos a 8ª edição disponível na biblioteca. É um livro muito bom, é um livrinho de cabeceira, pronto. Em vez do manual do Goodman, utilizem o Hangdale. O Hangdale é um livro muito bom, em termos principalmente de atualização. Ele é bem fininho e, ao mesmo tempo, ele é muito completo. Por quê? Porque, por exemplo, uma informação que o Goodman dá em 30 páginas, ele dá em 2, só que essas 2 páginas de informação que ele dá são muito ilustrativas, ele utiliza muitas imagens, muitas figuras, tá? Então, é um livro muito bom. Tá bom, gente? Então, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para explicar para vocês, né? Eu falei da metodologia, né? De como que as aulas elas serão ministradas, tudo mais. E a questão, gente, de atividades complementares, ou seja, de exercícios de fixação, como eu não quero, né? Isso eu estou falando de mim. Eu não quero sobrecarregar vocês. Eu não vou postar para vocês durante os nossos 2 meses, né, de convivência agora na biologia molecular, atividades de fixação. Entretanto, se você tiver interesse em, como é que se diz, fazer algum exercício de fixação, pode entrar em contato comigo e me pedir que eu mando para você, tá? Pode entrar em contato que eu envio sem problema nenhum. Mas aí eu não quero postar lá no Moodle para não ficar parecendo uma coisa assim que é meio que obrigatória, não. Eu vou deixar lá no Moodle somente a aula, os slides, algum material a mais que pode complementar a aula, porventura, tá? E o link do nosso encontro síncrono uma semana depois. Alguma pergunta, pessoal? Professor, o senhor pediu para lembrar... Desculpa, pode falar, depois eu falo. Não, fala. O senhor pediu para lembrar para passar o número do WhatsApp profissional do senhor, e eu tinha aqui 3 perguntinhas, se o senhor pudesse já Lógico. a semana que vem. Não, pode fazer logo. Eu vou passar meu número aqui enquanto você vai fazendo as perguntas. Pode perguntar. Professor, no começo da aula, tem lá, do Moodle, tem um dizer lá do Carlson, dizendo que diferente dose pode ser diferente em cada indivíduo, né? Aí, até a parte que eu vi da aula, eu não entendi a diferença de dose em dosagem.
E outra coisa, se o senhor, na farmácia de manipulação, ela faz só remédio ou faz só medicamento? Aliás, ela não faz remédio, faz só medicamento, pelo que eu entendi. E quando o senhor fala lá daquele problema da AstraZeneca, que dá microcoágulos no cérebro e 0,00, queria saber se o senhor lembra de algum medicamento comum que pode ter um efeito adverso também. Obrigado. Tá. Eu vou mandar o WhatsApp. Olha, esse aí é o meu WhatsApp profissional, beleza? Para todo mundo, lembrem que esse WhatsApp não é para conversas paralelas, tá, gente? É um WhatsApp para tratar de assuntos sobre a disciplina. E a Lília, a representante? Lília, então eu vou te mandar o meu WhatsApp, só um pouquinho, só um momento, tá, Leonardo? Lília, deixa eu procurar aqui. Vou te mandar no privado o meu número, tá bom? Recebeu aí, Lilian? Recebi. Tá? Aí, olha só, por favor, cria um grupo com o nome Farma Biomol 2021, tá? Alguma coisa assim para particularizar, porque eu tenho inúmeros grupos com outros representantes para diferenciar, tá bom? Aí me coloca como administrador, porque aí o pessoal da tarde eu já adiciono também, tá bom? Eu posso gente, botar a Isabelle, que é representante da... Pode colocar também, por favor. Todos os representantes, tá bom? Gente, olha só, eu vou finalizar a nossa gravação aqui. Leonardo, não se preocupe que eu vou responder as suas perguntas.